Quando a gente faz uma programação orientada a objeto, a gente precisa dos objetos. Tá? E de onde eles vêm? Eles vêm de um modelo que a gente vai especificar na programação. Tá? Vários objetos já estão modelados, você simplesmente vai utilizá-los, né? Como a gente utilizou um dia a string, o randAccessFile, tá? São objetos, né, já modelados e eles vão estar na forma de classes, né, que é a estrutura que a gente tem que aprender agora a construir. Então, os objetos vêm através de modelos denominados de classes. Então, a partir desse momento, a gente vai discutir o que é uma classe, como que a gente desenvolve, né, programa, define essa estrutura aí que vai dar origem aos objetos. Então, o que é uma classe? É uma especificação para objetos. Ela representa um tipo de dados complexo, tá? Na verdade, bastante complexo, se você comparar aos outros tipos de dados que a gente encontra, né, numa linguagem, principalmente lá no paradigma imperativo, né, as estruturas, por exemplo. A classe, ela tem, além dos dados, ela tem também as operações, tá? São ações que ela pode desenvolver. Voltando nas strings, ó. Uma informação que a string tem é o tamanho. Né? O tamanho pode ser uma informação que ela tem, o tamanho daquela string. Outra informação seria a string, propriamente, né? Aquela sequência de caracteres. Pode ter também a representação de qual tipo, né? Qual padrão de codificação de caracteres foi utilizado. Tá? Então, eu posso ter uma string que representa, né, cara, símbolos de um idioma X. Isso daí também é uma informação que pode estar dentro das strings. E ela tem também operações que a gente usou bastante. Operação para definir o tamanho, né, o length. Uma operação que retorna um pedaço da string, um substring. Tá? O to uppercase, que retorna L maiúsculo. Então, isso daí são as operações que a gente embute e define quando a gente vai modelar uma classe. Bem? Então, isso que a gente vai ter que criar uma estrutura chamada classe, eu vou dar um nome e vou declarar lá dentro informações e ações. Bom, vamos pensar aqui que eu preciso representar uma pessoa. Dá um exemplo bastante simples. Preciso representar uma pessoa, né, para eu criar lá uma agenda de contatos, né, para eu fazer um cadastro, definir que essas pessoas vão ser os clientes de um aplicativo, né? Como que eu faço em Java? A gente define classe assim, class, o nome, tá? Para a gente manter um padrão, os nomes começam em maiúsculo e devem identificar bem o que é essa classe. Começa, finaliza. Aí o que eu coloco aqui dentro? Eu vou colocar, basicamente, informações e as ações. Aí vai ter um monte de regrinhas, né? Tipo encapsulamento, os gets e sets, construtores, destrutores, tá? Mas vamos começar do mais simples possível. Uma classe pessoa representando dados de pessoas. Nome, altura, sexo, peso e idade, tá? Tudo aqui seria uma mini classe, vamos falar assim. Que parece muito com uma struct, né? Para quem conhece a linguagem C. Mas ela vai muito além disso daí. Geralmente as classes são criadas em arquivos .java e cada classe num arquivo separado. Tá? Seria uma boa recomendação na hora de você desenvolver sua solução. Bom, então o que eu tenho ali? Eu tenho a definição de uma classe e depois que eu tenho a classe, eu vou gerar os objetos. Tá? Então aquela classe pessoa pode dar origem ao objeto José, ao objeto Maria. Bem? Aí o objeto que ele vai ter? Ele vai ter um nome, por exemplo, Maria, José, né? Pode ser o nome de um objeto de pessoa.
Ele tem os seus estados, são as informações da Maria, informações do José. Só a Maria que tem o nome Maria, por exemplo, só o José que vai ter o nome José, tá? A sua altura, né, os seus dados, cada um tem, cada objeto tem as suas informações e guarda para ele mesmo. Então, objetos são instâncias de classe, tá? São variáveis do tipo classe. E tem os seus métodos, né, que são as ações, a gente vai chamar de métodos. Tá? Então, para dar nome, o que a gente vai passar a usar bastante, definições que a gente vai usar a partir daqui. As informações que estão dentro do objeto são chamadas de atributos, e são definidos lá na classe. Tá? Então, o nome, a altura, o peso são atributos. As funcionalidades que esse objeto terão são chamados de métodos. Tá? A gente vai ver depois, logo logo, como criar um método. Tá? O método é como se fosse uma funçãozinha definida dentro da classe. Bom, então depois que eu defino uma classe que vai representar uma pessoa, eu posso criar os objetos. Olha como que eu crio objeto em Java. Criei o objeto P1, instancio. Tá? A gente já viu que para Java é necessário fazer uma instância, né? A declaração, depois a instanciação. Então eu vou dar um new, então eu crio, ganho memória aqui, referência na memória, para o objeto P1. Aqui a gente está colocando valores para os atributos. Nós estamos alimentando os atributos do objeto P1. E só P1 que vai ter esses valores aqui. Se eu declarar o P2, instancio o P2, eu posso colocar outros valores, tá? E cada objeto vai manter esses valores. A gente está fazendo aqui algo que não se faz na orientação objeto, que é fazer atribuição direta. Tá? Nesse material a gente não está discutindo o encapsulamento, que é uma das regras primordiais aí da orientação objeto. Tá? Então eu estou fazendo um acesso, uma atribuição direta. Tá? Mas no exemplo formal aí, real, né, de uma classe, eu teria que ter todos esses atributos com uma visibilidade chamada privada, né, ou private, para que eu não faça isso daqui e só consiga atribuir ou consultar usando operações, né, que são os métodos que fazem isso, tá? Os famosos get sets, para quem já ouviu falar. Bom, então os objetos têm uma identidade, né, que é um nome, os seus atributos e seus métodos. Tá? Então eu tenho aqui, ó, a identidade, que é o P1, P1 é a identidade, o objeto P1. Bem, a instância é requisito obrigatório em Java. Tem o estado, né? Que seria o estado? São os valores que os atributos têm. Tá? E é importante, cada objeto vai ter valores diferentes. Então, P1 é o José, o P2 poderia ser a Maria, né? E suas informações. E temos também os métodos, né? Que são as funções embutidas, que a gente define também dentro da classe. Tá bem simplificado aqui, mas eu poderia ter um método chamado andar, que não recebe nenhum parâmetro, e tem aqui uma instrução, né, que simula essa pessoa andando, sei lá, faz alguma estatística, alguma coisa dessa pessoa caminhando. E eu posso executar os métodos da mesma forma que eu estou acessando aqui os atributos. Tá? O nome do objeto, ponto, o que eu quero utilizar. Então eu consigo acessar tudo que seja público. Bem? Então, como os atributos geralmente são privados, eu não conseguiria fazer isso. Mas aqui é só para a gente entender, começar a entender a orientação do objeto. Algo que a gente tem que se preocupar bastante na hora de definir um objeto, uma classe, é cercar ela de informações e de ações, né, de atributos e métodos que são coerentes com ela. Tá? Então, eu estou definindo uma classe pessoa. O que vai ter? Vai ter dados e ações de uma pessoa. Tá? Eu não posso criar ali atributos
que tem a ver com outras coisas. Então, misturar pessoas com ações e informações que não são delas. Tá? Tipo, uma receita lá. Atributo receita. Ah, receita da pessoa. O que tem a ver? Receita é para bolo. Tá? Receita aí é para comida, não para pessoa. Tá? E a gente encontra muitas classes, né? Principalmente de quem está começando a trabalhar com esse assunto, que são bem misturadas. Tá? Elas embutem algumas características do programa que ele está fazendo. Né? Por exemplo, antes de aparecer uma pessoa na tela, vamos pensar assim, os dados de uma pessoa na tela, eu quero apagar a tela. Então a gente vê casos que o objeto pessoa apaga a tela. Não tem nada a ver. Tá? Então a ação de apagar a tela tem que estar no programa principal, tem que estar em outro objeto, responsável, né, pelo cenário que está mostrando, né, numa interface gráfica, por aí. Não um objeto fazer isso, não tem nada a ver. Tá? Isso vai impedir depois você reutilizar essa classe para outras situações. Porque toda vez que você utilizar um objeto dessa classe, ele vai apagar a tela. Tá? Quer dizer, fazendo coisas que não são naturais. Então é só um lembretezinho, né, uma advertência. Bom, outro recurso que a gente tem, né, que a gente vai ver já no finalzinho, né, na verdade vai ser já na disciplina de ferramentas 2, vai ser o conceito de herança. Tá? Com herança, a gente consegue, com uma classe pronta, criar outra, deixando ela mais específica. Então, por exemplo, uma pessoa pode virar um funcionário. Tá? Então eu faço, se um funcionário tem tudo que uma pessoa tem, eu já tenho a classe pessoa, eu faço uma herança, eu herdo, eu transfiro, né, tudo que a classe tem para uma outra, tá? Com o direito da gente colocar mais atributos nessa outra classe, né? Da gente colocar mais métodos e refazer algum método que veio por herança que não está legal, tá? A gente vai ter, né, um assunto extenso sobre isso, porque é uma das partes mais complexas da orientação a objeto, tá? São questões relacionadas à herança. Aí a gente vai ter o conceito da superclasse e da subclasse. Né? Por exemplo, eu tenho a classe pessoa, nome, altura, sexo, peso e idade. Eu quero agora uma classe funcionário. E eu constatei que o funcionário tem tudo isso aqui. Tá? Mas ele tem coisas a mais, tipo o cargo, o número do cargo e o salário. Legal. Eu faço uma herança, ele recebe tudo isso daqui. Aí eu posso colocar mais atributos novos, posso criar métodos novos. Tá? E eu posso até pegar um método que veio por herança e substituir ele, criar um outro. Bom, temos um assunto, né, muito usado quando a gente trabalha com orientação a objeto, que é o polimorfismo. Ele pode aparecer de duas formas. Tá? Um chamado overloading, traduzido como sobrecarga, e o outro chamado de overriding, tá? Traduzido como reescrita. Um é bem simples, vocês vão entender de cara. O outro já envolve herança. Então vamos dar uma olhadinha. Quando eu defino os métodos de uma classe, eu posso criar vários métodos com o mesmo nome, desde que os parâmetros que esse método recebe sejam diferentes. Aqui eu tenho um parâmetro, nenhum parâmetro, na verdade, e aqui eu tenho um inteiro. Tá? Então eles são diferenciados pelo parâmetro que vai ser recebido. Tá? Então é possível que nós tenhamos, né, vários métodos com o mesmo nome por esse motivo. O que diferencia, na verdade, são os parâmetros. Posso ter um terceiro? Posso. Eu posso ter um terceiro que tem um valor real. Eu posso ter um quarto que tem um inteiro e um real. Tá? Eu posso combinar tipos de parâmetros e ter quantos eu quiser. Na hora de executar, depois que eu crio uma pessoa, um objeto pessoa, se eu executar o andar e não mandar nada, é esse aqui. Se eu executar o andar e mandar um valor inteiro, é esse aqui. Tá? Então é chamado de overloading. Tem algumas linguagens orientadas ao objeto que não possuem overloading. Tá? Por exemplo, Python, né, que todo mundo comenta hoje, não é possível se fazer overload em Python,
PHP também não tem. E temos o override. Tá? O override já envolve herança. Então eu tenho a classe pessoa, que tem o método andar. Fiz herança de pessoa, refiz o método andar. Ó. O método andar que estava aqui não serviu, então eu fiz um novo. E quando eu criar um objeto tipo funcionário, esse aqui vale. Tá? Se eu criar um objeto tipo pessoa, é esse aqui. Então, no momento que eu crio um objeto, eu posso criar um objeto P1 instanciar como pessoa. Se eu executar o andar a partir do P1, vai ser esse. Se eu executar o andar a partir de F1, que é um objeto do tipo funcionário, o que vai valer é esse aqui. Tá? Então, em tempo de execução do programa, há uma decisão, qual que vai ser utilizado. Tá? É chamado de override. Então, eu estou adiantando alguns termos aqui que a gente depois vai ver na prática. No final desse material, né, esse material está lá no Aprender, nós temos aí um resumo do que a gente viu, tá, nesse material e no material anterior. Então, a gente viu vários conceitos. Tá? A classe, a subclasse, o objeto, os atributos, os métodos, conceito de mensagem, que é você executar o método de um objeto, o recurso de herança, tá? A associação, né, algo que a gente vai trabalhar, vai ser um tópico à parte, que a gente vai aprender a qualificar o que um objeto tem a ver com o outro. O encapsulamento, que a gente vai aprender de cara, na próxima aula a gente já vai encapsular. Tá? Abstração, né, é capacidade de você criar uma classe, embutir tudo que você tem dentro dela e depois quem for usar não precisa saber de detalhes internos. O polimorfismo, que a gente viu. Interface, a gente vai ver mais pra frente, e packages também. Tá? Então aí a gente fecha, né, vários termos, né, que a gente usa na orientação a objeto, termos que a gente vai ver mais pra frente, né, e termos que a gente já adiantou um pouquinho com esse material. Bom, pessoal, a aula de hoje, né, ela termina com esses materiais aqui. A gente vai retomar esse assunto, né, na próxima aula, já com código-fonte, né, com alguma prática. Vamos criar lá no NetBeans uma classe, instanciar objeto, tá? E vamos começar a se familiarizar com essa forma de desenvolver o sistema. Então, até mais.